Professor Eliseu, como é possível olhar o social e o produtivo no atual contexto político-institucional, com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a fusão com o Ministério do Desenvolvimento Social e secretarias dispostas sob a incumbência da Casa Civil? Como tratar dos inviáveis? Olha, o governo tem posições relacionadas fundamentalmente com a quantidade de dinheiro que tem para arrecadar. Ninguém extingue ministério pelo gosto de extinguir. Essa extinção, aliás, nenhum ministério foi extinto. O que houve foi fusão, entende? Eles vão continuar operando. Agora, eu basicamente acho que em toda essa condição agrária, social dentro do campo, a gente tem que imaginar duas coisas. Primeiro, uma parte grande dessa população rural vai precisar de Bolsa Família e política de transferência de renda. Tem uma parte dessa população, aí é que está um problema. O pessoal da área de ciências sociais precisa dimensionar corretamente qual é o tamanho dessa parte. Para essa parte não existe uma solução agrícola para o problema de pobreza deles. A gente tem que determinar isso para orientar o governo. O governo vai escolher uma parte da população, evidentemente, dizendo que preferencialmente essa parte vai ter como solução do seu problema de pobreza política de transferência de renda, aposentadoria rural, Bolsa Família e outras coisas que tem aí. Agora, tem uma outra parte que tem que ser, basicamente, tem solução para o problema de pobreza agrícola. Agora, dentro da agricultura, mas acontece que tem, principalmente no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, tem um problema seríssimo de imperfeição de mercado. Não adianta tentar resolver esse problema de pobreza sem resolver o problema de imperfeição de mercado. Eu acho que isso é uma coisa que nós que pegamos esse censo de 2006 e escarafuchamos o centro com alguns livros publicados, papers publicados, nós chegamos à conclusão seguinte: se não resolver esse problema dessas imperfeições de mercado, o governo vai estar jogando fora. Agora, os problemas de imperfeição de mercado também não são fáceis de resolver. Não foram resolvidos nos Estados Unidos, não foram resolvidos na Europa, não é coisa fácil. Se fosse coisa fácil, o problema não existia mais. Mas aqui no sul do Brasil, eu não digo que ele tenha sido resolvido, mas a situação aqui do sul do Brasil é muito melhor que o resto do Brasil. Acho que o senhor até já respondeu um pouco aqui dessa pergunta, o que vai acontecer nos próximos 30 anos com o agricultor familiar sob esse ponto de vista. Olha, gente, agricultor familiar é uma coisa muito vaga, viu? Tem muito agricultor familiar aí que está no extremo da tecnologia. É uma coisa vaga. Eu acho que não é uma categoria boa para a gente estabelecer políticas econômicas do governo, porque a categoria é uma categoria muito importante. Eu acho que foi uma boa pedida ter agricultura familiar, ter uma política especial para ele. Mas, no sentido dessa pergunta aqui, a agricultura familiar não é boa. Eu tenho uma outra tabela, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Nós temos 500 mil produtores aqui no Brasil que geraram 87% da renda. E esses 500 mil produtores compõem o agronegócio. E o agronegócio do Brasil é tão bom quanto o agronegócio dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, etc. O que ele precisa? Ele precisa de política, precisa de uma boa política macroeconômica, precisa de infraestrutura, ainda carece de muita infraestrutura, e precisa de ajuda do governo para competir contra os subsídios que os países ricos dão para a sua agricultura. Não precisa de mais nada que isso. Eu sei, basicamente, o agricultor, esses 500 mil produtores aqui no Brasil, precisa, basicamente, o que o agricultor lá dos Estados Unidos precisa. Precisa, é claro, que uma interferência do governo na área de pesquisa, e, não só do governo, como da iniciativa particular. Agora, tem 2.900.000 que geraram apenas por estabelecimento 0,5 salário mínimo. E mais ou menos 60% desses estabelecimentos estão no Nordeste, numa região
praguejada pelas imperfeições de mercado. Então, esse pessoal não tem, no meu modo de entender, a não ser que se mude drasticamente as condições existentes aqui no Brasil, não tem como resolver o problema de pobreza deles com a agricultura. Eles vão precisar de Bolsa Família, de outras políticas de transferência. E nesse grupo pobre, para completar 3.900.000, com 500 mil dá 4.400. Tem 1 milhão de famílias que têm condições perfeitas de sair da pobreza, porque eles estão produzindo mais ou menos um salário mínimo por trabalhador, por habitante adulto do estabelecimento. Esse pessoal tem condições de sair. Para isso, precisa de uma política boa de difusão de tecnologia, mas num contexto em que as imperfeições de mercado tivessem sido resolvidas. Professor Aquino, estamos nos preocupando muito com as estiagens, mas o advento das geadas tardias em setembro preocupa. Há a tendência de que elas ocorram? Pode ser um grande estrago? Sim. Dos mapas de anomalias de temperatura que eu apresentei mostra o outono como a estação preferencial para essas entradas de massa de ar frio entre a região periférica da Antártica e o sul do Brasil, ou até a Bahia, muitas vezes, né? Mas, se a gente esquecer a região que estatisticamente melhor respondeu ao longo dos últimos 40, 50 anos para essas anomalias, a primavera, né, ela também se caracteriza por essas entradas, ela também tem na sua característica essas invasões de massa de ar frio. O que me chama a atenção, e é o que eu venho buscar estudar melhor, é que muitas vezes essa entrada de ar frio, ela vem de uma região mais fria da Antártica, que não era usualmente comum vir, e ela sim gera em poucos dias, às vezes em 2, 3 dias, um dano praticamente total em alguns tipos de cultivo nessa época. Então, na minha perspectiva, no meu entendimento, olhando o sul da América do Sul e nos encaixando, né, entre o Paraguai, o norte da Argentina e etc., essas possibilidades, elas estão cada vez mais plausíveis, possíveis.